Olá, aqui é a Joyce do Estante Diagonal e hoje eu vim falar sobre as leituras que eu fiz em junho e julho. Gente, como vocês já sabem, uni 2 meses e deu bastante leituras, tá? Tô lendo tanto que eu acho que em agosto vai dar pra fazer um vídeo só, hein? Então, estamos evoluindo, tá? Lembrando que nesse vídeo eu falo de uma forma mais breve, né, sobre alguns livros, né, principalmente se já saiu algum tipo de conteúdo deles. Vou começar com os livros que eu li em junho, tá? Por ordem de leitura. Então, no começo de junho, li Toca das Raposas, então, o polêmico, o que tem um fandom enorme da Nora Sakavic. E antes de falar dos personagens aqui, gente, temos que falar sobre X, né? Que é o esporte aqui criado pela autora, que vai ser uma mistura de hóquei com lacrosse, né? É um esporte que não existe, tá? É fictício, mas que eu acho que foi algo bem acertado aqui da autora, pelo menos eu fiquei bem fisgada, tá? E o que a gente tem aqui, tá? A gente vai conhecer um personagem, que é o Neil, e ele tem um passado bem sombrio, assim. A gente sabe que ele tá fugindo, que ele precisa se manter escondido, longe dos holofotes, porém ele é muito talentoso em X, ele joga muito bem X. E por causa disso, né, um olheiro ali de um outro time, que é o time das raposas, né, de uma outra universidade, se interessa por ele, faz uma proposta ali meio que irrecusável para ele, e por mais que isso seja totalmente contra do que ele tá buscando, ele vai acabar neste time, tá? Porém, nesse outro time tá um personagem do qual ele tem muito medo que esse outro personagem reconheça ele, porque aconteceu uma coisa no passado, quando eles eram crianças, né? Enfim, que eles estão diretamente ligados, tá? Tem um quesinho máfia aqui, crime organizado. O pai do Neil é um grande chefão aqui de um grupo, tá? De uma gangue. Então tem toda essa pegada de adolescentes fazendo adolescentices, mas também ligados a crime, a ameaças, enfim, gente. Esse é um livro que, apesar de estar saindo pela Galera Record, ele é 18+, tá? Inclusive tá aqui. Porque ele vai ter diversos temas sendo abordados. Eu acho que nesse primeiro volume nem tanto. Algumas coisas vão ser debatidas por cima, a gente dá a entender o que pode ter acontecido no passado desses personagens. Percebi, posso estar errada, tá? Mas tem uma cena aqui de abuso ali, tá? Não tenho certeza, tá? Não tenho certeza, mas se você já leu, se você acha que tem, me coloca aqui nos comentários para eu ter essa certeza, tá? Mas sim, é um livro 18+, então não é, como eu falei, para adolescentes, não, é um livro para pessoas adultas, tá? Tem algumas coisas na trama que me incomodam muito por esses aspectos, né? Eu acho que é um livro que não conversa muito bem, assim, sabe? Enfim, eu entendo a polêmica dele, entendo o hype, mas se a gente for analisar o hype, ele tá sendo mantido por pessoas que nem deveriam estar lendo esse livro. Então tem toda essa questão aqui para mim também um pouco problemática. Mas eu, como pessoa adulta, lendo, o que eu achei? Ai, é difícil dizer, sabe? Ele é um livro que prende, eu acho que nisso a autora ela é muito assertiva, assim, ele me prendeu a leitura, mas também é um livro que tem muitos problemas, coisas que, tipo, eu só reviro os olhos, sabe? Então, não é pra tu ler e se sentir muito tocado pelos temas sérios que vão ser abordados aqui e nem esperando algo muito revolucionário, não. Enfim, é um livro para tu ler como entretenimento, tirar algo disso ou não, ou simplesmente só ler e bola para frente, tá? Próximo livro. Depois, gente, fui ler esse livro aqui da Shirley Jackson, que é uma coletânea de contos, tá? E dentre esses contos está A Loteria, que é uma história que eu queria ler, porque por ser um dos contos mais conhecidos dela e porque tá saindo uma graphic novel de A Loteria, então eu queria ter pelo menos o embasamento do conto original, né, pra eu, enfim, estar bem situada.
Ele é o último conto desse livro, tá? Nem é o conto mais longo, ele é bem curtinho. Deixa eu até pegar aqui pra vocês pra mostrar. E todos esses contos, eles têm título, tá? Ó, pra você ter uma ideia, esse aqui é o conto A Loteria. Mas todos os contos dela que estão aqui, que agora eu não vou saber dizer quantos são bem curtinhos, tá? Não são muito longos. Mas nenhum assim me prendeu muito de fato. Alguns eu não me senti totalmente contemplada, assim. Outros provavelmente eu não entendi, mesmo relendo. Então eu acho que tem altos e baixos aqui durante essa leitura. Alguns eu gostei, outros não entendi. E A Loteria realmente é o conto que pra mim se sobressaiu, assim, tá? Porque tem uma pegada, assim, de impressionante, assim, de choque, que pra mim faz toda a diferença, tá? Então, fiz a leitura dele pra conhecer mais A Loteria, conheci, gostei, mas sobre os outros contos foi algo bem, assim, esquecível, vamos dizer. Ah, depois eu li um livrinho infantil, gente, que eu não vou ter ele mais aqui. Vou ter? Não sei onde que ele tá agora. Eu acho que, enfim, deve estar em algum lugar na minha casa. Mas se chama Cissa, a Menina Saci, né? Que é uma história em quadrinhos ali, com tirinhas de uma menina que tem pais que são carrancas, gente. E ela, no mundinho dela ali, tem várias outras criaturas, assim, todas crianças. E apesar de serem seres mitológicos, né, folclóricos e tal, e que mistura muitas culturas, os debates que vão ter aqui são coisas mesmo de percepções de criança, tá? Aprendizado de criança. Então, acho que é uma forma mais, assim, lúdica, né, de trazer histórias para crianças e elas aprenderem com isso, tá? Vou deixar a capinha dela aqui do lado, mas achei bem gostosinha de ler. Eu gosto bastante de livros infantis, como vocês sabem, então acabei gostando. Depois, li um quadrinho completamente diferente, tá, disso, que foi Borgia, tá, gente? Esse aqui, Borgia, na verdade, tá? Borgia, eu tenho que me policiar, tá? Esse aqui é um livro, assim, um quadrinho polêmico. Por quê? Já vou dizer de cara por quê. Porque o Milu Manara, ele é conhecido aqui por publicar histórias eróticas, tá? E o que vai acontecer aqui? As mulheres nesse quadrinho vão estar retratadas de uma forma muito sexualizada, tá? Isso é fato. Enfim, até se vocês forem ler a resenha do Pipoca Nanquim, quando eles falam sobre um lançamento, isso eles também estão falando, é uma característica, e daí gosta quem quer, lê quem quer, enfim. Fui ler, tá? E a arte é realmente muito bonita, tá? Ó, mas, por exemplo, aqui a gente já tem uma mulher retratada que ela já está semi-nua, tá? Então isso vai estar presente em toda a história. Mas eu acho que orna um pouco isso com a obra, por quê? Aqui a gente vai conhecer a história da família Borgia, que é uma das famílias mais nefastas ali, que atuou na Itália, deixa eu ver aqui qual foi o século, para eu não, no século XV, tá? Essa família foi muito, muito, muito polêmica, mas ela teve 2 papas nessa família. E a ascensão de um desses papas, que é o Rodrigo Borgia, é a história que a gente vai acompanhar aqui. A história dele e dos filhos dele. Então, vou até ler uma partezinha aqui para vocês. Ó, durante o período que estiveram no poder, os Borgias foram acusados de simonia, envenenamento, fratricídio, incesto, entre outros crimes. E é basicamente esta vida louca aqui que a gente vai acompanhar, contextualizado, então, com o contexto histórico, que eles realmente existiram, tá? Não sei se eu mencionei isso antes, essa família realmente existiu, foi acusada realmente de todos esses crimes, e é a retratação disso que a gente vai ter aqui, mas claro que com algumas licenças poéticas aqui do próprio roteirista, né, que é o Alejandro Jodorowsky, provavelmente estou falando errado, mas ele comenta aqui no final da edição as mudanças que ele quis fazer, assim. E não vou falar muito mais, porque eu vou fazer um vídeo resenha, tá, desse quadrinho, então aguarde. Depois eu li Galo de Briga, então, do Pellegrini e do Bray Heiser. Eu não conhecia nada sobre esse quadrinho até que eu li. Esse aqui é um quadrinho, pelo que eu entendi depois da leitura, que ele vai homenagear os quadrinhos da época do ouro dos quadrinhos, tá?
da Era do Ouro, que aconteceu ali em 1938 a 56. Então, a gente vai ter aqui esse personagem, que é o Frank Cooper, né? Que tá atualmente com o manto do Galo de Briga. E vai ter aqui o clássico duelo aqui entre os vilões, o herói. Porém, esse herói, ele tá um pouco assim, não é decadência, assim, mas ele tá aparecendo muito na mídia para se manter notável, sabe? Então, um dos primeiros conflitos aqui acontece quando ele tá dando, se eu não me engano, tá numa sessão de fotos, né? E até que vai acontecer um ataque ali, vai ter algumas vítimas. Então, assim, é um quadrinho que tem muito visual, realmente, dos quadrinhos antigos, ó. Gostei, tá? Eu gostei bastante. Então, livros de heróis não são os meus preferidos, mas eu achei interessante. Não sei se a editora Faro vai trazer a continuação. Acredito que sim, né? Espero que sim. Porque é um bom quadrinho pra gente continuar lendo, sabe? Então termina também daquele jeito que a gente fica bastante curiosa pela continuação, né? Ele tá meio que em fuga ali, tendo que fugir, algo assim, se eu não me engano, porque eu já li, enfim, gente, lá em junho, então posso estar me esquecendo um pouco de algo. Mas enfim, essa foi a minha última leitura de junho. Depois comecei a fazer as leituras de julho, tá? E comecei já com esse tirambaço aqui, que é Adulta, da Tiffany D. Jackson. E esse livro, gente, quanto mais eu pensei sobre ele, melhor ficou depois da leitura, tá? Porque aqui a gente vai ter uma personagem que é a... qual é o nome dela? A Enchanted, que ela tem o sonho, então, de ser cantora, mas ela vem de uma família ali um pouco mais humilde, que quer que ela foque nos estudos, né? Que ela se forme do que ser cantora. Porém, ela vai acabar convencendo a mãe dela ali a participar de uma audiência só para ver, assim, como é que ela ia se sair. E quem está nessa audiência? Pois é, Coral Fields, que é um dos cantores de R&B mais famosos da época ali. E o que vai acontecer? Ele vai gostar muito da Enchanted e vai convidar a Enchanted a ter aulas de música com ele, tá? Lembrando que a Enchanted aqui tem, se eu não me engano, 17 anos, enquanto o Corey vai ter 25, por aí. Pois é. E claro que essa relação não vai ficar só na música, né, gente? A gente vai ver que o Corey ali tem algumas segundas intenções e que isso vai escalar de uma forma muito rápida e também preocupante, tá? Também não vou falar muito mais sobre essa leitura, porque eu também vou fazer um vídeo resenha, tá? Porque esse livro aqui merece, mas aqui é super indicação para vocês, leiam. Eu acho muito, muito, muito pertinente. Depois, o próximo, também não vou falar muito, porque provavelmente já saiu a minha resenha sobre ele aqui no canal. Foi o vídeo anterior, se eu não me engano, tá? Que é o Carniceiro, então, o primeiro livro de uma co-host de podcast, de True Crime. Então, eu gostei bastante, mas com ressalvas, tá? Importante ressaltar isso. Também é um livro 18+, tá? Tem bastante descrição dos crimes, do serial killer. E tem um ponto positivo aqui, que ele é narrado também pelo serial killer. Então, para quem curte, tá aqui a recomendação. Depois eu li um publi editorial, que saiu a resenha dele lá no meu Instagram, tá? Que é 7 horas para o mais longe possível, que é um livro aqui bem interessante, né? Ele vai ser... os capítulos, eles vão ter o formato de contagem regressiva, porque os personagens aqui, eles vão estar acompanhando a ida do homem a Marte, tá? Só que ao longo desse encontro, vai acontecer aqui um encontro também. Ao longo esse grupo de amigos, né, antigos, eles vão se reunir para esse momento. Nesse encontro, o personagem aqui, que é o Benz, ele vai perceber que talvez o melhor amigo dele está tendo um caso. E daí ele fica nesse grande impasse de, será que ele conta para a mulher dele, que também é amiga dele, que o marido tá traindo ou não? Óbvio que é muito mais profundo que isso, tá, gente? Mas esse é um resumo. Eu vou deixar o link da resenha dele aqui na descrição. É um livro de autor nacional, tá? E vale a minha indicação também, pra vocês irem lá e dar uma conferidinha pra ver se vocês gostam. Depois, gente, despretensiosamente, peguei o quê? Heartstopper, né? Li ainda esse ano, se eu não me engano, volume 1. Eu peguei volume 2, tá? Pra ler. E, gente, tão fofo quanto, né? E assim, eu acho incrível quanto a Alice Oseman consegue pegar
fazer de um cliffhanger, né, pro próximo volume. Então o primeiro volume termina de um jeito que a gente precisa saber o que vai acontecer depois disso, sabe? E o próximo volume começa imediatamente, né, depois do final do primeiro. E o final desse segundo também termina daquele jeito, que a gente só quer pegar o terceiro volume. E ainda bem que eu tô lendo bem aos pouquinhos, tá? Não tô com pressa nenhuma de ler, porque, enfim, é uma historinha assim pra tu ler quando tu, sei lá, quando tu tá mal, sabe? Quando tá na bad, daí tu pega um livrinho assim, um quadrinho assim, que tu vai se apaixonar. O Nick e o Charlie são apaixonantes, gente, apaixonantes, muito fofo. É um quadrinho romântico, doce, sabe? Que vai falar sobre autodescoberta, sobre sentimentos, sobre aprender a amar. Também, ai, muito fofo, muito fofo, muito fofo. Vou continuar lendo com certeza. Tenho ainda em casa o volume 13 e o 4, então estou bem abastecida por enquanto, tá? Vocês estão vendo que eu tô lendo muito quadrinhos, né? Voltei a ser leitora de quadrinhos, tá? Tô muito feliz. Peguei essa lindeza aqui, gente, que se chama Na Mente de Sherlock Holmes. Isso aqui é uma ideia de dois amigos, tá? Que eles tiveram a ideia de criar sua própria adaptação de Sherlock. Mas mais do que isso, não só criar uma adaptação da história que todo mundo conhece, mas mostrar como funciona a mente do Sherlock. E é isso que a gente vai ter. E, gente, todo esse quadrinho, ele é completamente interativo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Tem um momento aqui que o Sherlock vai estar investigando um caso, tá? E aqui, por exemplo, ó, aparece a forma que a mente do Sherlock funciona, mas realmente de um jeito assim didático que a gente entenda. Ao mesmo tempo em que tem esse fio aqui condutor que vai nos guiando durante a leitura, que é esse fio que vai nos mostrando tudo, como funciona essa mente, né? Para onde ele vai, o que ele pega como evidência, como ele usa isso para interligar a outra ação. Bem legal mesmo. E a ideia de eles criar essa história assim vem dessa história, dessa frase aqui que tá em um estudo em vermelho, que o Sherlock diz pro Watson, que é o seguinte: penso que o cérebro humano é originalmente como um pequeno sótão vazio. Por isso que lá naquela ilustração é tipo uma casinha, um sótão, tá? Ora, o trabalhador especializado toma muito cuidado com o que leva para o seu cérebro sótão. Então ele diz, né, Sherlock diz pro Watson que tu tem que tomar muito cuidado, que tu vai harmonizar na tua cabeça, entendeu? Porque é com isso que tu vai trabalhar. E é com isso que eles, enfim, criam essa história. E, gente, muito legal. Tem umas coisas interativas aqui também. Por exemplo, ó, tá vendo essa cena? Diz assim, ó, olhe esta página contra a luz. E daí a gente olha contra a luz e tem realmente uma pista aqui. Eu amei, tá, gente? Assim, ó, pra quem ama Sherlock, pra quem ama quadrinhos, pra quem gosta de livros interativos, só leiam. É uma edição lindíssima da Pipoca Nanquim. Lembrando, tá, que o link desses livros e dessas HQs vão estar aqui na descrição. Então, se vocês se interessarem, compre pelo meu link para vocês me ajudarem, tá? E chegamos, então, finalmente para minha última leitura de julho, que também foi essa graphic novel belíssima, chamada Salem, gente, do Thomas Gilbert. E, gente, apesar de eu estar um pouco preparada para o que me esperava aqui, não tava tanto. Percebi no final que não tava tanto. Mas o que acontece aqui? O autor, acho que até ele escreve aqui no começo, sim, ele vai se usar também de licença poética, tá? Para criar sua própria história de Salem e dar voz para outras personagens que realmente existiram, tá? Então também é outro quadrinho que se usa, né, de fatos históricos, porém com um certo imaginário ali misturado, tá? Então a protagonista aqui vai ser Abigail Hobbs, tá? Que é uma figura histórica escassamente documentada que escolhi dar corpo de acordo com aquilo que imaginei que ela poderia ter sido e o que o destino poderia ter reservado para ela e a família. Então, por exemplo, ele pegou aqui uma personagem que se tinha poucos documentos sobre ela na época e resolveu dar protagonismo para ela nessa história. Vai aparecer também aqui a Tituba, tá? Que também foi uma mulher acusada de bruxaria, né? Durante ali a caça das bruxas de Salem. E, gente, ai, fantástico, tá? Vou mostrar para vocês a ilustração aqui, para vocês verem, né? A arte.
É importante. Ó. Tá? E claro que é um quadrinho forte, tá, gente? A gente vai ter aqui alguns crimes acontecendo, morte, né, enfim. Mas, assim, ó, uma história muito poderosa, assim. 5 estrelas, favoritado, assim, forma como essas histórias gritam, né, o quanto a gente não consegue imaginar o que algumas mulheres foram acusadas e tiveram que passar durante essa época, e quanto elas foram silenciadas, ou quanto se criou algo que nunca existiu simplesmente pelo fato de elas serem mulheres, ou por terem mais conhecimento que os homens, ou por estarem ajudando outras pessoas de alguma forma, ou por simplesmente precisarem ser silenciadas. Mas assim, gente, fantástico, tá? Fantástico. Tipo de quadrinho que eu super releria e ficaria emocionada de qualquer jeito também, todas as vezes. Certo? Também vou fazer resenha mais detalhada dele, tá? Agora eu tô com essa ideia de trazer as minhas opiniões em duplinhas, tá? Então vai ser sempre falando sobre 2 livros ao mesmo tempo, num vídeo só, então acho que vai ficar bem legal assim. Essas, então, foram as minhas leituras do mês de junho e julho. Espero que depois da Bienal, quando eu voltar da Bienal, eu faça o vídeo de agosto, mas com bastante leituras também, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!